Essa canção foi um paradigma para a cavalaria medieval e elevou um homem ao status de um mito. Meu nome é Lucas Pinheiro, sou aluno do terceiro período de licenciatura. A Canção de Rolando é a mais famosa obra artística emergente do ciclo carolíngio, um período de produção cultural na Europa Ocidental que é debruçado sobre o legado histórico do Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno. A canção em si trata-se de uma gesta que exalta as figuras do imperador Carlos Magno, dos pares de França, especialmente. Na canção, vários conceitos e imagens fundamentais para compreendermos o imaginário medieval, a mentalidade medieval estão presentes. Temos a figura do monarca idealizado, temos a luta contra os infiéis, temos a presença de artefatos com qualidades, se não mágicas, divinas, como a espada Durandal do próprio Rolando. Mas, acima de tudo, o aspecto mais destacado é a questão dos laços de vassalagem, da lealdade do vassalo ao seu sucerano, que é a peça central deste mito. Personagens retratados positivamente, como Oliveiros e o próprio Rolando, são fidelíssimos vassalos ao seu senhor, enquanto Ganelão é retratado como egoísta e mesquinho, tentando eximir-se de seus deveres e posteriormente traindo seu sucerano por ódio ao vassalo perfeito. O Império Carolíngio surgiu lá no século XVII, ou seja, por volta do ano 700 d.C. Ele foi criado por um rei chamado Carlos Magno, que governava um povo chamado Francos. Esse povo vivia em uma região que hoje faz parte da França e da Alemanha. Carlos Magno foi um cara muito importante, porque ele não só venceu várias guerras e conquistou territórios, como também organizou tudo que ele dominava. Ele se preocupava com a educação, com as leis e principalmente com a religião cristã. E por isso, em 800 anos depois de Cristo, o Papa coroou Carlos Magno como imperador do Ocidente. Esse momento foi super simbólico, porque mostrava que o poder da igreja e o poder político estavam caminhando juntos. O Carlos Magno ficou conhecido como o líder que tentou juntar a Europa de novo, tipo que era o Império Romano, mas agora com uma pegada cristã. Ele foi chamado até de pai da Europa por causa disso. Muitos anos depois surgiu uma obra chamada Canção de Rolando, em um poema bem famoso na literatura medieval, e ela conta a história de uns cavaleiros de Carlos Magno, chamado Rolando. Nessa história, Rolando é um guerreiro super leal, super corajoso, que luta até o fim para proteger o exército dos francos contra os inimigos. Ele prefere morrer do que desonrar o imperador. E mesmo que a história tenha partes que foram exageradas ou inventadas, ela mostra como o Império Carolíngio era idealizado, como um império forte, cristão e cheio de heróis, leais e de um rei sábio poderoso. Ou seja, a canção de Rolando. A Canção de Rolando é um poema épico escrito no século XI e é considerado uma obra mais importante da literatura medieval. Ela narra a história do cavaleiro Rolando, que morre heroicamente ao proteger o exército de Carlos Magno durante uma emboscada. A obra exalta a coragem, a lealdade e a fé cristã do personagem principal, transformando-o em um verdadeiro herói. Apesar disso, a base histórica do poema é bem diferente. O evento real, a Batalha do Roncesvalles, aconteceu em 778. Nessa ocasião, o exército de Carlos Magno foi atacado pelo povo Barcos, como forma de vingança por ataques anteriores dos francos às suas terras natais. Não havia muçulmanos envolvidos, como aparece na narrativa da Canção de Rolando. Essa mudança dos inimigos e o tom religioso do poema mostra como a história foi transformada para servir a outros interesses. Como o texto foi escrito na época das Cruzadas, ela reflete a luta entre cristãos e muçulmanos, reforçando a ideia de fé, heroísmo e sacrifício. Assim, o poema usa de fatos históricos como base, mas constrói uma versão idealizada, simbólica do que aconteceu. A Canção de Rolando é, portanto, um exemplo claro de como o mito e a história podem se misturar. A realidade foi moldada para a literatura, para ensinar valores e inspirar coragem. O mito, nesse caso, O ideal de cavalaria é bem representado na figura de Rolando, cujos valores tornam-se cada vez mais aparentes à medida em que o personagem opera seus feitos esplendorosos e valentes em prol de um bem comum, a conquista e a obediência. Ainda que a história seja passada em um tempo consideravelmente controverso no imaginário das pessoas, a Idade Média traz exemplos significativos de bravura
o caráter heróico que sondava os homens em campo de batalha, principalmente aqueles que, levados por um espírito confiante, destacavam a penosa missão ao qual eram designados com muito pouco temor e desesperança. O reconhecimento do cavaleiro perpassa qualquer código prescrito em dogmas ou viés político, sendo a honra o que prevalece nas ações que desempenha. O desapego de si e a honra eram as traduções dos ideais da cavalaria, o conjunto de guerreiros em busca da glória mais que desejada através da morte em campo, defendendo aos senhores que serviam, o rei e a Deus. Nas relações de traço este bastante característico em Rolando, com a valorização do seu rei e tio Carlos Magno. Sem medo da morte, Rolando contém os principais elementos observados na persona de um cavaleiro medieval: a necessidade de defender a sua fé, a lealdade com o rei, a proteção da espada e o desprendimento de si mesmo. A imagem de Rolando como herói mítico nasce da fusão desses valores. Sua bravura o torna invencível em combate, sua lealdade o faz um servo ideal do rei, sua fidelidade o torna um